Hoje nós vamos voltar a um assunto sobre a questão da perseverança, mas sob outra ótica. Lucas, capítulo 15. Até olhou, né, Lucas? Capítulo 15. Em Lucas, no capítulo 15, nós vamos encontrar 3 parábolas. É o capítulo que tem 3 parábolas que o Senhor vai nos contar sobre coisas importantes, coisas valiosas. E coisas importantes e valiosas que foram perdidas. A primeira parábola vai dar conta de uma ovelha perdida. O sujeito tinha 100 ovelhas e uma se perdeu. E ele não desistiu até que encontrou a sua ovelha perdida. Depois ele diminui a proporção. O que era 100 para 1 vai cair de 10 para 10 para 1. O que faz aumentar em importância. Se você tem 100 e perde 1, vamos pegar aqui R$100, você perde R$1, não vai morrer ninguém. Mas a ovelha era uma ovelha e era a ovelha dele. A segunda parábola é a parábola de alguém que tinha 10 dracmas, uma mulher que tinha 10 moedas. Perdeu uma. Aí já complica, né? Se você tem 10 e perde 1, a proporção já é de 10%. E agora? A proporção é de 50%. Um homem que tinha 2 filhos e um deles se perde. Mas eu não vou ler a parábola inteira. Dessa vez, Tamara, nós vamos para o versículo 16 e 17 apenas. O momento em que o filho pródigo cai em si. Verso 16. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui, morrendo de fome. Senhor, nos alimenta com essa tua palavra nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Temos falado sobre perseverança. E a parábola que nós vamos analisar hoje é uma parábola em que o homem tem 2 filhos, os irmãos conhecem. Um dos filhos resolve deixar a presença do pai e resolve ir andar conforme o seu próprio desejo, o seu próprio gosto. Esta parábola trata da vida do ser humano a partir da experiência do pecado. Adão estava andando com Deus, Eva estava em consonância com o Senhor, até que, por conta do pecado, esse vínculo, essa ligação foi quebrada. E é interessante voltarmos ao Éden, antes da gente voltar aqui a essa parábola, porque no Éden nós temos um Deus que diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Portanto, o homem era a imagem e semelhança de Deus. E qual foi a frase que Satanás usou para tentar Eva? Deus não quer que vocês comam do fruto, porque a partir do momento que comerem do fruto, vocês serão iguais a Deus. Perceba que há aqui uma consonância, há uma proposta de algo que eles já tinham. Vocês são imagem e semelhança, disse o Senhor. Mas eles quiseram ser iguais a Deus. Só tem um problema nessa questão. O homem não é Deus. Ele é criatura, ele foi feito por Deus para ser conforme a sua imagem e a sua semelhança, mas não para ser seu igual.
Uma análise lógica já nos mostraria a impossibilidade do que Satanás estava propondo, mas o problema está no olho, está no desejo, e a coisa foi lá para o coração. Deus é apenas um, e nenhum há que seja semelhante ao Senhor. Não há outro Deus, senão o Senhor. Aliás, todo judeu conhece o Shema Israel, ou seja, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Deus é um. O homem não é um. Ele é um, ou foi um durante algum tempo, e Deus, o Senhor, disse: não é bom que o homem esteja só. E fez uma mulher, uma adjutora que estivesse junto com ele. Portanto, já estava esclarecido: não é bom que o homem esteja só. Daí decorre que, se a mulher é da carne do homem, também não é bom que a mulher esteja só. Somos seres sociais, porque fomos desenhados assim, fomos feitos para sermos sociais, para andarmos em grupo, em família, em sociedade. Mas o Senhor não. O Senhor, Ele se basta. Deus não precisa comer, Deus não precisa dormir, Deus não precisa de companhia. Tudo que Deus fez, todas as criaturas que existem foram feitas não por necessidade. Ele não precisava criar o homem, a mulher, os animais, os anjos, não precisava. Mas aprouve ao Senhor, que é a fonte de todo amor, que é a fonte de toda bondade, de toda a sabedoria. Deus, na sua sabedoria, decidiu criar as criaturas. Os irmãos estão acompanhando? E assim, tudo veio a existir. Os anjos, as criaturas celestes, os arcanjos, serafins, e também o homem e a mulher. Tudo que Deus fez e faz é perfeito. Perfeito. Completo. Bem acabado, bem ajustado. E toda a criação geme por causa do homem, no seu intuito, no seu intento de se tornar igual a Deus, o que seria impossível. Como uma criatura pode se tornar no Criador? Como uma criatura finita pôde querer ser igual ao Criador eterno? Como caímos nesta? E ainda hoje o homem tenta chegar até Deus. Não é de hoje, começou no Éden, passou pela Torre de Babel. Não, sabe qual era a finalidade da Torre de Babel? A Bíblia diz que eles queriam fazer uma torre alta para tocar os céus. Por quê? Para desafiar a Deus. Porque se Deus um dia mandou águas que tomassem toda a terra, se um dia Ele quiser novamente jogar água sobre a terra e acabar com todos os seres viventes, Ele não vai conseguir, porque nós vamos fazer uma torre que vai se estender até o céu. Ele pode mandar a chuva que Ele quiser, porque nós estaremos em segurança. Hoje a gente olha para essa iniciativa e ri, porque hoje nós temos conhecimento que eles não tinham. O ar em altas altitudes é rarefeito, a gente não consegue nem respirar no ar rarefeito, de 4, 5 mil metros de altitude. É uma ideia fadada ao fracasso, sem falar que hoje nós conhecemos técnicas de construção, que nós sabemos que você, para construir alguma coisa, um prédio, você tem que ter fundações que suportem o peso desse prédio. E os ventos nas altitudes são ventos complicados. Os arranha-céus que nós temos hoje, eles têm embaixo deles até
molas para sustentar o movimento da terra, o movimento dos ventos, para compensar. Mas o homem, ainda lá no Gênesis, estava tentando fazer uma torre que chegasse até os céus para desafiar Deus, sem conhecer nem as leis básicas da física, quanto mais conhecer a mente do Criador. Gente, nós somos assim, o homem pecador é assim. E chegamos então ao filho pródigo. O filho pródigo representa exatamente isso. Interessante é que lá em Babel, os homens não negavam a existência de Deus, mas eles queriam construir uma torre que chegasse até os céus para afrontar a Deus. O filho pródigo aqui também não nega a Deus, que no caso Deus é o pai representado na parábola. Ele não nega a existência do pai, mas ele ativamente diz: eu não quero a tua presença. Eu não quero que o Senhor seja Senhor sobre a minha vida. Sim, porque o pai, nós estamos falando aqui da cultura hebraica, mas nós estamos falando também da cultura sobre a qual eles estavam, a cultura romana. E na cultura romana, o pater família, o pai de família, ele era o dono daquela casa, daquela família, ele era senhor sobre todas as coisas, sobre a vida e a morte dos empregados e até dos filhos, se ele assim julgasse. Portanto, o pater família, o pai de família, tinha toda a autoridade dentro de casa. É nesse sentido que nós estamos analisando essa parábola. Não é no sentido de hoje, que o filho chama o pai de você para cá, você para lá, quer discutir com o pai. Não. Nesse tempo, se o pai da parábola quisesse matar esse filho, ele poderia. Ele teria autoridade e ninguém diria que não podia, que o que ele fez foi um absurdo. Era socialmente, inclusive, rejeitado. Se ele dissesse: matei meu filho, por que matou? Matei porque se insurgiu contra mim, porque ele disse que queria parte dele dos bens, foi insolente e eu matei esse filho. Ninguém ia falar nada, a sociedade ia dizer: você está certo. Agora pensa comigo, quando o Senhor falou lá no Éden, a alma que pecar, não comerás do fruto da árvore que está no centro do jardim, pois se no dia que comeres dela, certamente morrerás. Se Deus houvesse matado Adão e Eva naquele exato momento em que eles comeram do fruto, Deus estaria errado ou estaria perfeitamente certo? Foi avisado, mas o homem e a mulher comeram. Mas o Senhor, Ele é bom. Eu disse aqui no começo que Deus é dono de toda a sabedoria, que Deus é amor. O seu amor e a sua misericórdia se manifestaram. Se manifestaram. Ele não tirou a vida que Ele mesmo deu. Em que sentido, pastor? Somos imagem e semelhança de Deus. Lembra quando Deus criou o homem? Ele criou primeiro o corpo com as suas mãos e o pó da terra. Depois Ele sopra do seu espírito. O Espírito de Deus foi soprado no homem. O Espírito. Tanto assim o é que quando alguém nasce, inspira e chora, chora, chora. E quando alguém morre, dizemos: expirou. O Espírito saiu. Acabou-se aquele tempo de vida, porque o Espírito dado por Deus retorna para Deus. Essa é a maravilha. Deus havia doado o seu Espírito a Adão e, por consequência, a Eva. E Ele não tira a sua vida, Ele não retira o seu Espírito. Ele poderia ter feito, mas Ele permite que o homem viva. E Ele, ao dar vida ao homem, Ele também proveu a cura. Ele proveu o sustento, Ele proveu a solução para a morte. Porque se Deus é o Criador da vida, é o doador da vida,
Quem poderia vencer a morte? Deus. Adão, que escolheu o caminho da morte, é o filho pródigo. Ele não prosseguiu no caminho do Senhor. Embora ele tivesse contato com Deus diariamente na viração do dia, embora ele tivesse vida com Deus todos os dias, ao comer daquele fruto ele rompe esse laço. Assim como o filho pródigo, metaforicamente, só que o filho pródigo foi mais direto ao ponto. O filho pródigo simplesmente diz ao pai: não quero mais estar debaixo da tua autoridade. Me dá a parte que me compete na herança. Ele parte. E nós conhecemos a história. O filho pródigo, ele, como cada um de nós, ele quer viver a vida dele. Meu irmão, você quer viver a vida do teu jeito, eu quero viver a minha vida do meu jeito. A nossa carne quer, deseja, milita contra o Espírito todos os dias. Eu vou repetir, para você não dizer que não ouviu. A minha carne e a tua carne milita contra o nosso espírito e contra o Espírito de Deus todos os dias. Todos os dias. Mas a palavra de Deus, eu leio depois eu vou ler. Não, oração é complicado. Aquele irmão, aquela irmã, comunhão com os irmãos é complicado. A gente, pela carne, a gente não quer ler a Bíblia. Porque ela espeta a gente, ela é espada. Aliás, saiu uma frase muito boa essa semana, pastor Marcos, rapaz que dizia assim: você estava aqui pensando, se até os anjos têm espada, é sinal que nem tudo se resolve na conversa. É por aí. E é por isso que a Bíblia ela é espada também, ela dá aquela cutucada, e não é qualquer cutucada não, é uma cutucada certeira. Porque a Bíblia diz que ela é espada de 2 gumes, apta para discernir juntas e medulas. Ela corta certinho, separa uma coisa da outra, alma e espírito, e mostra como nós somos falhos, fracos, mentirosos, pecadores. Todos nós. Pastor, não, mas que isso? Está amarrado, eu sou de Jesus. Já leu 1 João, capítulo 1, versículo 8. Bota na tela, Tamara, 1 João 1, 8, para a gente ver aqui uma coisinha. Se afirmamos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Pastor, posso riscar esse versículo da minha Bíblia? Pode. Risca lá da tua Bíblia, risca da tua vida, pode tirar. O fato de você apagar esse versículo não quer dizer que não seja verdade, é a verdade eterna, ela está aí. Vê como ela corta? Vê como ela corta? Portanto, é muito fácil a gente olhar para o povo aqui da Bíblia e julgar. Aquele povo no deserto viu coluna de fogo, coluna de nuvem, viu o mar se abrir, viu o rio Jordão parar. Aquele povo viu codornas, viu água brotar da pedra. Se eu tivesse lá, eu ia ser igualzinho. Igualzinho. Se não houvesse em mim e em você um outro espírito como houve em Josué e Calebe. O homem não mudou, nós somos ainda pecadores. Ainda há pecado. Mas como eu disse no começo, o Senhor mandou a solução. E a solução, Tamara, está no próximo versículo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. O filho pródigo, nesses 2 versículos que nós lemos aqui, ele está chegando lá. Ele chegou no versículo 8, ele concluiu que ele estava no erro. O que aconteceu? Às vezes o Senhor manda e permite situações na nossa vida para que nós vejamos que nós não somos exatamente
aquela coisa fofa que nós achamos que somos. Porque veja bem, ninguém acha que é mal. Você chegar na prisão agora e falar com qualquer bandido, o assassino mais sanguinário, se é para ele, você é a pessoa ruim, você é a pessoa do mal? Vai dizer não. Dizem que eu sou, mas eu não sou uma pessoa do mal. Eu tive razões para fazer o que eu fiz. Vai discutir contigo. E você, traficante? Então, eu trafico porque a vida é dura, né, patrão? Dificuldade e tal. Ele não é mal. Ele pratica o mal, mas ele não é mal. Olha como o homem se engana. Como o homem se engana. E muitas vezes, além de não acharmos que somos maus, achamos que somos bons. Olha, falam muito de mim, mas eu, se não fosse eu, apronta, arrebenta com todo mundo dentro de casa. Gasta o dinheiro todo na gandaia, não bota R$1 dentro de casa. Tudo para a marvada da cachaça. Mas olha, se não fosse eu, essa casa aqui não... E tem quem compre, tem quem acredite nessas histórias. O filho pródigo achava que ele sabia mais que o pai, e ele vai viver a vida que ele quer. E o homem no pecado, ele é exatamente isso. Ele, quando está solto, ele diz, agora eu vou, e ele vai. E ele se entrega ao pecado, e ele se entrega ao vício. Citei semana passada uma frase de uma música do Charlie Brown Jr., vou citar outra hoje. Eu já falei que o Chorão ele era toxicômano, e tem uma música dele que ele diz assim, sobre a droga: parecia inofensiva, mas te dominou. Parecia inofensiva, para não dizer parecia desejável, parecia uma coisa legal, uma coisa boa, que dá aquele calor, depois dá aquele frio, aquele entorpecimento, aquele barato legal, mas te dominou. A cachaça, o vício em jogo, o vício em drogas, vai levando você em abismo após abismo após abismo, e muitas vezes o sujeito só vai conseguir olhar para cima quando está no fundo do poço, porque não tem mais para onde olhar. Ele já está comprimido. Você está pensando em poço profundo? Não sei se você está pensando num poço largo, num poço com água. Vai por mim, estou pensando aqui num poço de petróleo, estreito. O sujeito cai e quando ele está lá dentro, ele não tem nem como se mexer. É nessa hora que o sujeito só tem uma direção para onde olhar: para o alto. O filho pródigo foi caindo exatamente nesse poço. Ele foi vivendo a vida conforme queria, conforme desejava, até que, para azar dele, veio uma grande fome sobre a terra, e bem na hora que o dinheiro dele tinha acabado, porque quem tem dinheiro se vira, dá o jeito, dá os pulos, mas o dinheiro tinha acabado. E quando o dinheiro acabou, veio uma grande fome sobre a terra. E agora, depois de muito custo, ele consegue que um fazendeiro o contrate para cuidar de porcos. E aí voltamos ao versículo que lemos. Ali, cuidando dos porcos, ele desejava se alimentar com as alfarrobas, com as vagens que eram dadas para os porcos. Então ele olha para cima, figuradamente, que na verdade está olhando para o passado. E ele vê a sua situação. E ele diz: olha, o empregado do meu pai não passa por isso não. O empregado do meu pai tem mais dignidade do que eu, não passa fome, não tem que ficar se alimentando com comida de porcos. Não, eu vou voltar. Meus irmãos, nós precisamos prestar atenção na nossa caminhada cristã, porque nós estamos vivendo um tempo de apostasia, um tempo de abandono da fé, um tempo de fraqueza espiritual,
E é muito fácil jogar a culpa nas igrejas. É muito fácil jogar a culpa nos escândalos que têm vindo das igrejas. É muito fácil jogar a culpa nos outros. Mas eu digo a vocês, sem medo de errar, quando nós esfriamos na fé e quando nós caímos na esparrela de ficar afastado no nosso canto e escorregando lentamente para o fundo do poço, o erro não está na igreja. O erro não está no dono da igreja, que é o Senhor. O erro dessa frieza está no nosso coração, no nosso desejo, nas nossas vontades. E eu posso falar de cadeira porque eu já tive muitas vontades assim e já, inclusive, executei e já dei uma de filho pródigo. E vou te falar, a história é essa aqui mesmo. Até o momento que você olha para cima e diz: será que tem como voltar, mesmo que seja como um servo? Quantos estão entendendo? Quem já passou por isso sabe que é preciso, é necessário firmeza, é necessário chorar de vez em quando, é necessário, de vez em quando a gente vai chorar. É necessário enfrentar dificuldades, é necessário. É uma infelicidade, ninguém quer passar por lutas, ninguém quer passar por agruras. E de vez em quando dá os 5 minutos e a gente pensa assim, sabe de uma coisa? Agora eu vou fazer o que eu quero, cansei, me estressei, já me aborreci demais. Eu já passei por isso, eu tenho essa tentação muitas vezes na minha vida, não só em relação à igreja, mas em relação à família, em relação ao trabalho, em relação a tantas coisas. A gente passa por isso. Quantas vezes lá no seu trabalho, depois de uma discussão com alguém, você não pensou: olha, eu tinha que arrumar alguma coisa, eu preciso ir embora desse lugar, não aguento mais isso aqui não, eu não estou aqui para isso, eu não preciso disso na minha vida. É ou não é? A gente tem esse pensamento, mas isso é uma tentação, e essa tentação precisa ser refreada, essa tentação precisa ser, melhor dizendo, negada, para não cairmos no erro do filho pródigo. E eu venho questionar agora o seguinte: como é que está a tua vida espiritual? Estou olhando para a minha também. A minha pode melhorar. A minha vida espiritual pode, precisa e deve melhorar. A minha vida espiritual de vez em quando sangra. A minha vida espiritual de vez em quando dá uma baixada na imunidade? Dá. A minha vida espiritual de vez em quando cansa, como cansa. Mas aí a culpa é de quem? A culpa é do pecado que habita em mim. A culpa é dos desejos que lutam na minha carne, combatendo contra o Espírito. A culpa é toda minha. A culpa não é de Deus. O que Deus tem para mim é solução, e para você também. A solução de Deus, o sorriso de Deus está sempre disponível para nós. Na leitura da sua palavra, e às vezes você está naquele dia que você diz: gente, hoje eu estou com a cabeça a mil, eu já não aguento mais. Eu estou apurrinhado, eu vou me largar no Netflix, vou para a internet, vou me distrair com um vídeo de gatinho na internet. E você pega. Aliás, tem uma música que diz isso, né? E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer.
continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu e dele já nem se lembra mais. Eu canto para a glória de Deus. O que a gente lembra? Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que venceu na cruz. E agora? É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Não é isso? Quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra. E sabe de uma coisa? A palavra lê a gente também. A palavra que nós marcamos com a nossa caneta, ela nos marca de volta também. Esse hino é uma bênção. Quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada, meus irmãos. Mesmo no fundo do poço, o jovem, o filho pródigo, ele encontra o pai. Ele não encontrou o pai na estrada, ele encontrou o pai no fundo do poço, quando ele se lembrou do pai. Mal sabia ele, o pai estava lá esperando por ele. Não estava ocupado no trabalho. Esse meu filho, eu não quero mais saber dele, não. Não, o pai estava lá, esperando por ele à beira da estrada. O Senhor, não importa o teu estado, é isso que eu quero te dizer nessa manhã. Não importa o teu estado mental, espiritual, de esgotamento, de solidão, de angústia, de tristeza. O Senhor conhece, o Senhor vê, o Senhor está disponível para ouvir a tua voz, para dizer: filho amado, eu te amo, volta para a casa do Pai, vem para o colo do Pai, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Faço novamente o convite para os irmãos do Salmo 37, 5. Entrega hoje o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E Ele tudo fará. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Fale com Deus, porque eu não posso ver o teu coração. Eu não sei o que vai na tua mente, no teu coração, se vai tristeza, se vai angústia, se vai medo, se vai raiva, frieza espiritual. Eu não sei qual é o teu problema, eu sei quais são os meus. E nisso nós estamos juntos. Nós somos falhos, nós somos fracos, nós somos miseráveis homens, disse Paulo. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? É isso que nós somos mesmo. Mas o Senhor exerce sobre os miseráveis a misericórdia, o coração do Senhor na nossa miséria. Entrega tuas misérias ao Senhor. Não pense naquilo que você acha que você deveria ser. Não, eu deveria ser forte e vitorioso. Mas eu estou angustiado porque eu não consigo ser essa pessoa forte e vitoriosa. Ótimo, filho pródigo, você entendeu. Você entendeu que não é pela tua força. Mas eu estou com muita mágoa, eu estou com meu coração enraivecido, furioso meu coração está com relação a fulano, beltrano, ciclano, contra meu filho, meu marido, minha mulher.
Confessa para Deus. Entrega para Deus esse ódio, essa raiva, essa angústia, essa tristeza. Porque você não pode fazer nada com isso, você só pode sofrer com isso. Deixa aos porcos comer o alimento dos porcos. Lembra do Pai. Deixa o Pai tratar. Deixa o Pai falar. Não queira você mesmo conquistar um anel para o teu dedo, uma sandália para o teu pé, uma roupa para te vestir. Porque tudo isso vai ser provido diante do Pai. Quando o filho pródigo chegou descalço, sem anel, uma roupa rasgada e suja, o Pai deu essas coisas para ele. Larga aquilo. Entrega no altar do Senhor, no altar do teu coração, nessa manhã. Entrega, abandona. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Abre mão, perdoa, deixa a ira, rejeita o furor. A ira do homem não produz a glória de Deus, não colabora para a glória de Deus em nada, não produz a justiça de Deus. Vamos falar com o Senhor. Senhor, o Senhor lê os corações, as mentes, e nessa manhã pedimos que o Senhor restaure relacionamentos, pedimos que o Senhor restaure corações que resolveram tomar as rédeas da própria vida em suas mãos e, assim como o filho pródigo, perceberam que não dá para caminhar, não tem força suficiente e só conheceram tristeza, dor, angústia e decepção. Que esses corações voltem-se para o Senhor inteiramente, Senhor, deixando no altar o tudo que tanto tentamos amealhar com nossas mãos, sabendo que esse tudo nada é, que o Senhor pode escrever uma nova página na nossa vida hoje e a partir de hoje. Fala conosco, fala com a tua igreja pelo teu Santo Espírito, Senhor. Nos abençoa, nos liberta de nós mesmos, que nós possamos olhar para o Senhor, que nós possamos depender somente do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós assim oramos. Amém. Vamos louvar.